Meu nome é Cleide Vivian, eu fiz esse canal aqui para fazer análises de filmes e livros através de uma visão sistêmica. E hoje o filme que eu trago aqui para vocês é o filme que eu assisti ontem, que se chama Meu Pai. Ele é um filme do ano de 2020 e ele recentemente retornou aí ao catálogo da Netflix e tá super assistido, bem comentado. É um filme que nos causa muito incômodo, que você vai assistindo e algumas coisas ali vai incomodando e você vai percebendo, entendendo o que houve. Então ele é narrado através do protagonista principal, que é interpretado por Anthony Hopkins, que ele inclusive tem 83 anos, né, e concorreu aí ao Oscar, um papel lindo, uma interpretação muito bonita, uma interpretação muito bem feita. Então é um filme que mexe muito com a gente, em vários momentos a gente se pega ali com uma angústia muito grande e há momentos muito angustiantes que você fica com aquela sensação assim, meu Deus, né? Mas é um filme que vale muito a pena ver. É preciso muita atenção com esse filme porque ele há mudanças de cenas, então se você não estiver muito atento, você acaba perdendo alguma coisa ou passando alguma coisa despercebido. É um filme que há muitas sutilezas, muitos detalhes, e esses detalhes e essas sutilezas comunicam com o telespectador, e se a gente não estiver muito atento, acaba passando despercebido. Então, o que acontece? O filme começa com ele no apartamento, né? Só avisando, esse vídeo aqui contém alguns spoilers, então recomendo que se você não assistiu o filme e não gostar de spoilers, pode ser que você volte depois para assistir esse filme, mas eu recomendo muito que assista o filme e assista o vídeo pra gente discutir um pouco sobre isso aqui. Então, o filme ele começa com o protagonista principal ali no apartamento dele. E aí, depois de um certo ponto, ele começa a perder a memória. Então, a gente presume que ele tem Alzheimer. Depois ele já é levado para o apartamento da filha. E o que a gente percebe é que há mudanças nesses cenários. Se a gente está bem atento, você percebe que ele muda, os apartamentos mudam. Então a gente não sabe se é uma confusão da cabeça dele ou se realmente está vendo essas mudanças. As pessoas que estão ali no cenário também. Então, como é contado a partir do ponto de vista imaginário dele, a gente presume que seja a confusão que está na cabeça dele. Então é um pouco angustiante por isso, porque a gente percebe ali que ele não se dá conta de quem são aquelas pessoas, de que lugar é aquele. Então ele pede para voltar para o apartamento dele, ele pede pela filha, às vezes até quando a filha tá lá. Então é muito desconcertante. A gente vê que é desconcertante principalmente para a filha dele, a gente vê o quanto ela sofre, o quanto aquilo é dolorido para ela, o quanto é difícil passar por aquela situação. Então a gente vai acompanhando e vai dando assim meio que uma angústia, né, de ir vendo aquela situação ali. E o que a gente percebe é que ele fica tentando ali reconstruir e tentando entender o que está acontecendo. A gente presume que ele tem Alzheimer, né? Apesar de que eles vão ao médico, mas o médico não fala isso com todas as letras, porque é esquecimento. Segundo a constelação, qual é o olhar sistêmico aqui? Por que é importante abordar sobre isso? O Alzheimer é uma tentativa de esquecer algo, né? Uma tentativa de esquecer um episódio que foi dolorido, algo que a pessoa realmente queira esquecer. Quando o filme vai passando, isso vai ficando mais claro. O que é que ele gostaria de esquecer? Qual é o acontecimento, né? O que aconteceu que ele busca tanto esquecimento? E isso fica muito claro quando a gente percebe num diálogo dele com a filha, que é a morte de uma das filhas. Ele tinha 2 filhas e uma veio a falecer. Então, inclusive, ele fala que era a filha preferida dele. Então, para a filha que está ali cuidando, isso é muito difícil. A gente percebe em vários momentos de diálogos, né, o quanto ela está cansada, o quanto aquilo ali está sendo difícil para ela. Por que está sendo difícil? Porque naquele momento ali há uma inversão de papéis, né? Então, os pais são maiores e ali nesse momento ela está cuidando do próprio pai. Então, é algo que é pesado. Nós devemos cuidar dos pais? Sim, mas há um certo peso, há uma certa responsabilidade sobre isso. Inclusive, ela faz muito ali pelo pai, né? Então, houve uma troca, né? Então, quem faria era o pai e ali há uma troca nesse momento.
E o que a gente percebe? Ele é super agressivo com ela, né? Por quê? Porque tirou ele do apartamento dele, então aí ela é a pessoa que tá ali ajudando ele. Ela é a pessoa que vai se indispor, né? Que vai ter que cuidar, que vai ter que tomar decisões. E o que acontece ali? É difícil para ele reconhecer isso, né? Uma que ele tá nesse estágio difícil e outro que a filha é menor e quando ela tá ali nesse papel, ela assume uma posição que pode ser bem complicada, né? E o pai, inclusive, em alguns momentos ele esquece sobre ela. E ele fala nitidamente que a outra filha era a preferida. E você vê, né? Há muito tempo que a outra, inclusive, tinha morrido. Mas ele fala o tempo todo ali, né? Que ele deixa entender a busca pela outra filha que partiu. Inclusive, a gente presume que o Alzheimer dele vem em decorrência bem desse acontecimento de perda da filha. Então, a gente percebe que é muito difícil para a filha que fica cuidando dele. Inclusive, ela é casada e a gente percebe ela super indisponível para o relacionamento dela. Por quê? Se nós estamos olhando para a nossa família de origem, nós estamos indisponíveis, né, para a nossa atual família, para a família constituída. E a gente percebe ali que é um rompimento dela, né, com o casamento, e aí já aparece uma outra pessoa, que era com quem ela estava se relacionando. Mas no filme, o tempo todo, a gente vê que a atenção dela está totalmente voltada ali para a família de origem. Então, muito difícil para ela seguir a própria vida, né? Já que ela estava ali cumprindo esse papel. A gente percebe o grande amor dela, mas uma ferida muito grande também em razão dessa dificuldade com o pai. Inclusive, no momento, ela, num delírio ali, ela se imagina até sufocando o próprio pai. Então, ali a gente percebe o quanto estava cansativo, o quanto essa inversão de papel, essa inversão de lugar, né, que transgride a ordem, o quanto isso pode ser prejudicial e cansa, né, a pessoa. Não pelo trabalho em si com o próprio pai, mas porque há essa inversão que não é o natural. E a gente percebe em um determinado momento que ela rompe isso, né, que ela foi morar em outro país, colocou o pai, arrumou uma casa adequada, né, um abrigo de pessoas idosas que ele foi morar. E ali a gente percebe que ela conseguiu dar um salto e conseguiu levar a vida adiante, né? Ele passa ali muito desconfiado de todo mundo, de todos, porque não se lembra, imagina, né? A gente ter esse lapso de memória e você não saber exatamente onde você tá, quem são aquelas pessoas que estão ali com você. Então, realmente não é algo fácil e a gente sabe que é uma realidade de muitas pessoas, que isso acontece corriqueiramente, né? O Alzheimer, ele é algo aí muito presente nas famílias e na velhice, inclusive, nós percebemos ali, ele busca o tempo todo um relógio, o que o relógio ali simbolizaria, né? O tempo dele que tá ficando escasso, então o tempo que tá acabando. Ele busca o tempo todo ali pelo relógio e desconfiando das pessoas e não confia em ninguém. Por quê? Porque ele próprio não pode confiar na própria mente dele, né? Ele mesmo não pode confiar nele, então ele também não consegue confiar nas pessoas. Então é um filme bem angustiante, é um filme assim que causa um certo desconforto, mas é um filme que vale muito a pena ver, é um filme que traz bastante reflexão, até pra gente ver o quanto é pesado, né? O quanto é difícil estar nesse lugar de cuidador dos pais. Então é algo que muitas pessoas passam, mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto precisa postura, o quanto precisa estar muito no lugar, né? E pode ser algo extremamente cansativo e preciso muitas vezes, e o quanto a gente precisa ter uma postura adequada, muita resiliência, paciência. Então é um filme que eu achei muito pertinente, muito relevante. Assisti inclusive 2 vezes, né, para ir entendendo. É um filme que mexe muito com a gente, causa muitos sentimentos, né? Às vezes a gente fica assim, pensando, se colocando no lugar dele, e outras vezes a gente se coloca no lugar da filha, porque ela também é bastante humilhada, a gente vê que ela tá sofrendo, que ela tá cansada. E por outro lado, a gente se sensibiliza com ele também, que o tempo de vida tá acabando, que aquela confusão na cabeça dele não deve ser fácil, né?
mas é algo assim extremamente relevante, é algo muito importante, é algo que acontece muito no dia a dia e é a realidade de muitas pessoas. Então eu acho que vale super a pena. A interpretação do filme, do ator principal é fenomenal. Então ele interpreta muito bem os lapsos de memória, aquele tempo que ele fica ali e tentando entender, desconfiado de todo mundo. É perfeita a atuação dele. A filha também, a gente vive essa angústia dela, a gente vive todo esse processo que ela passa. Então não deve ser fácil, né, ver o pai ali indo aos poucos, partindo aos poucos. A gente percebe que ela amava muito aquele pai, fica muito claro, muito nítido, tanto que ela sofre muito, né, quando ele fala da preferência pela outra filha que não tá ali e ela tá ali se dedicando única e exclusivamente a ele. Então eu sei que pode ser um filme que vocês vão gostar e tem alguns spoilers aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal, curtam esse vídeo e em breve eu vou estar fazendo aqui novas análises e trazendo novos pontos de vista para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido esse filme e eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo qual foi, que cena que mais te marcou, né? O que você percebeu do filme? Teve algo diferente que você percebeu que eu não abordei aqui? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar aí sobre esse filme. Um super beijo e até a próxima análise.